Primeiro eu queria agradecer, pessoal, obrigado por estarem aí, pela oportunidade de palestrar aí na Agile Week. Recentemente eu estive na Design Week também, então estou muito feliz de estar com vocês. Espero trazer um conteúdo aí que, né, possa ajudá-los aí nos projetos também, de trocar umas experiências. Vai ser um bate-papo, fiquem à vontade se quiserem me interromper, fazer alguma pergunta ou trazer um insight, está super em aberto, tá? Quero muito que vocês fiquem tranquilos e no final a gente também tem espaço para as perguntas, tá? Então é isso aí, gente. Deixa eu passar aqui só meu mouse. Então aqui o tema nesse nosso bate-papo aqui é falar um pouquinho, né, dessa integração entre as metodologias Design Thinking e a gestão ágil, né, e como que elas podem se combinar para a gente ter alto impacto em soluções digitais, de várias formas, e também ter sinergia, né, das áreas, que eu acho que é uma coisa que eu sempre defendo, eu acho que a gente pode trabalhar muito nesse sentido. Bom, só passando um pouquinho, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu perfil, né, que é um pouco híbrido, meio misturado em algumas áreas aí, então, eu tenho um background da parte de design de UX, eu trabalhei muito nesse mercado, vocês vão ver que eu fui mudando um pouquinho, né, agregando outras experiências, então, me envolvi bastante com a Agile, no meio de carreira, fui me envolvendo muito com esse universo ágil, sempre trabalhei muito com equipe de desenvolvimento, então, era uma área que muito me despertava interesse, né, e depois, mais para frente na carreira, fui indo muito para a parte de gestão também, né, já trabalhei com algumas equipes e gosto muito de compartilhar essas experiências, aprendizados aí. Então, eu atuo atualmente no cliente com uma visão mais de PM, mas também trago muita visão da área de design, na parte de discovery, a gente acaba usando muito ambas as áreas, né? Então, eu me vejo ainda com um perfil bem híbrido na carreira, sempre foi assim. Então, é só para dar um pouquinho do contexto, né, da minha bagagem para vocês, tá? A maioria já me conhece, então é só para compartilhar um pouquinho. Bom, da parte aqui da palestra, né, eu vou passar por alguns tópicos, né, vou começar falando, usando uma ferramenta que a gente usa nos processos de design, né, o How Might We, que fala um pouquinho como nós podemos, então, no caso, como que a gente pode chegar no objetivo aqui da palestra, de trazer um pouco mais dessa sinergia das áreas. Vou passar um pouquinho sobre as duas áreas, falar um pouquinho de Design Thinking, falar um pouquinho de gestão ágil, rapidamente, e falar um pouco da combinação delas, né, como que elas podem se integrar de uma forma muito positiva, e trazer um pouquinho depois o contexto do cliente, que eu acho que é isso que vai tangibilizar um pouco o que eu quero dizer, né, então, eu quis trazer um pouquinho da realidade que a gente tem nos clientes, o que a gente passa, como a gente lida com esses processos, né, falar de um tema que eu adoro falar, que é de processo, então, vou estar empolgado aí para trazer esse tema para vocês. Vou falar um pouquinho dos processos no cliente, que a gente trabalha muito com a visão de discovery e de delivery. Então, é isso aí que a gente vai trazer, pessoal. Então, fique à vontade aí, tá, para me interromper, se tiver algum ponto aí que vocês queiram falar. Hoje eu estou vendo vocês aqui na minha outra tela, então, estou de olho aqui no chat também. Bom, para abrir aqui, pessoal, então aqui, como nós podemos, né, no caso, eu já até apliquei no template aqui sobre o tema da palestra, né, para exercitar um pouquinho. Então, como podemos combinar as metodologias de Design Thinking e Agile Management para prover soluções de alto impacto e maior sinergia, né? Fiquei pensando um pouquinho, algumas semanas atrás, em que tema que seria relevante para trazer para vocês. Eu sei que vocês dominam muito essa visão Agile, então fiquei pensando o que seria relevante, né? E uma coisa me surgiu, né? Eu tenho sido muito abordado, inclusive no cliente, muitos agilistas me perguntam assim, como que funcionam os processos, principalmente da parte de discovery, como que a gente integra essa visão do design na parte agile. O pessoal me traz muito essas dúvidas, como que a gente aplica isso, como que a gente faz os métodos. Então, eu acho que foi um tema relevante, que a gente usa muito no cliente e nos nossos desafios aí. Então, foi isso que eu quis trazer aqui para o nosso bate-papo, tá? E espero que seja produtivo aí a conversa. Bom, então aqui, abrindo, né, o speech, seria falar um pouquinho de ambas as áreas, né, trazer um pouquinho do que eu conheço, do que eu já vivenciei aí, e, né, sei que algumas coisas a maioria já domina, mas é só para a gente fazer um recap aí, então. Bom, falando da parte de design, assim, o que eu posso falar, trazer um pouquinho dos insights design thinking da área aí, né, primeiro eu acho que um ponto que eu sempre falo muito são os pilares, né, então a gente sempre pratica isso muito no dia a dia com o cliente, no que a gente atua no processo, em relação à empatia, colaboração e experimentação, a gente usa muito esses conceitos, né, a gente calçar o calçado do cliente, entender a dor do cliente, o que eles estão passando, o que eles precisam realmente do nosso apoio, o que a gente prioriza, né, e como que a gente cria esse ambiente colaborativo, né, então a gente trabalha muito com essa visão, né, da colaboração com o cliente, eles gostam muito quando a gente se posiciona dessa forma, querendo entendê-los e ouvi-los, e atender o que eles precisam, né,
E a gente trabalha muito com essa visão da experimentação, né? Então, como que eu consigo aprender rápido, errar rápido, adequar a rota e usar um caminho mais assertivo, né? A gente trabalha muito utilizando essas diretrizes, né? E a gente usa muito o processo centrado nas pessoas, né? Então, esse é um ponto que eu sempre reforço muito quando a gente está falando do tema, falando de design thinking, design sprint, a gente tem que focar muito nas pessoas, para quem que a gente está trazendo soluções, em que contexto que a gente quer entender os problemas, e quais essas pessoas, o que elas têm de problemas e como que a gente pode atendê-los, né? Então, a gente tem que ter muito esse mindset, né? Eu sempre falo muito nesse sentido, né? E algo que eu gosto de comentar é que a área é muito versátil, né? Ela se aplica em várias camadas, né? Então, a gente vê muito no mercado que fala-se muito da área relacionada a produtos, a soluções digitais, mas eu já tive outras experiências e é aplicado em vários cenários, né? Em projetos, em serviços também, numa visão mais ECX, na parte de processos, né? É um ponto que me perguntavam muito na minha outra empresa, a gente pode aplicar para melhoria de processo, né? Não necessariamente para produto, e eu falava, não, tem muita aplicação para isso, né? Então, eu gosto de falar disso, né? Já trabalhei em projeto de produto, implementação de RP, de melhoria de processo, estratégia para novas áreas de negócio. Então, a parte de design thinking ela é muito maleável, né? Então, a gente consegue realmente adequar em vários cenários, né? Então, eu gosto de falar um pouco disso, trazer um pouquinho dos pensamentos, mas esse é o foco principal aí em relação às metodologias da área, né? Bom, falando um pouco do processo, né? Acho que grande parte já conhece, mas é só passar um pouquinho realmente que a gente tem os pilares do processo, o que normalmente a gente passa por eles, né? A parte estratégica ali, onde a gente tem muita imersão, né? A gente tenta buscar, fazer um deep dive no cliente, né? Entender as necessidades, entender o contexto, fazer um processo de pesquisa para levantar realmente as dores e hipóteses ali do nosso cliente, para a gente trabalhar em soluções aderentes àquela necessidade, àquele contexto, como aquelas pessoas vão precisar trabalhar, né? Então, a gente olha muito para esse olhar, eu falo muito quando a gente aplica as metodologias que esse é o start, né? A gente olhar a partir do problema, né? Sempre olhar para o problema e para o que a gente quer solucionar, né? E depois a gente parte para as etapas mais construtivas, né? Idealizar, trazer ideias, formas de validar isso, experimentos, né? E poder testar o cliente e sempre poder validar isso antes de implementar para a gente poder ter ganho, não ter retrabalho. Então, a gente utiliza muito essa forma de processo, né? Como a gente atua aí, independente de como vai aplicar o método, né? A gente segue muito algumas visões nesse sentido, né? Em relação às etapas iniciais, eu vejo muita parte estratégica da área, né? Muita parte de a gente levantar a necessidade de negócio, fazer a empatia, fazer a imersão no cliente, levantar as principais necessidades, né? E levantar as jornadas de negócio, jornada do cliente, tanto para o B2B quanto para o B2C. Então, é muito essa camada estratégica, né? Muita parte de mapear nossos usuários. Então, está muito necessário da questão aí, essas etapas, né? Do início do processo, da imersão mesmo. Então, eu vejo muito estratégica essa etapa. Está muito relacionado com o discovery, né, pessoal? Então, vocês que estão em times de produtos digitais, né, falando das linguagens, né, está muito dentro desse processo do discovery, né, essa etapa que a gente trabalha aí. E também a parte da idealização, né? Como eu construo solução, valido rápido, aprendo rápido. Então, a gente trabalha muito com a visão aí de construir ideias e trabalhar com protótipos, experimentos que a gente consegue dar uma certa agilidade, né, e validar. Então, essas etapas construtivas, elas ajudam muito a gente a trazer essa experiência real para o nosso usuário, para o nosso cliente, e validar com eles, e aquela coisa, né, quando é visual, o pessoal já entende a ideia, começa a ficar uma coisa mais concreta, né, estou passando por um projeto bem nesse momento agora, e está conseguindo ficar mais materializado para eles o que a gente quer produzir, e então eu vejo o ganho que isso tem, né, pessoas, né, são bem visuais, né, então isso realmente atrai muito o olhar e a facilidade para o time entender o que a gente quer propor, né? E aí trazer um pouquinho de empresas, né, que utilizam o método, que aplicam isso, acho que a gente pode ver que são as big techs do mercado, né, e entre várias outras, né, que utilizam, é amplamente difundido, né, o método, a visão da área, então eu defendo muito isso, eu gosto de falar muito de metodologia, então a gente tem uns exemplos aí, que nem da Apple ali, né, a Design Thinking ajudou a inovar enquanto colocava seus consumidores no centro do processo, né, então a gente ter o olhar do consumidor como centro focal, né? Então, esse ponto é bem interessante, né? A SAP, que já tive a oportunidade de trabalhar com empresas da SAP, né? Estamos utilizando Design Thinking para ganhar empatia dos nossos clientes e ajudá-los a realizar seu futuro por meio da tecnologia, né?
Então, quando a gente agrega ali aquela conexão de tecnologia, negócio e pessoas, né? Então, o design thinking ajuda muito a prover isso, né? E até ali fechar a parte do Google, né? Em vez de esperar para lançar um produto mínimo para entender se uma ideia é boa, você obterá dados claros em um protótipo realista, né? Então, a gente consegue, com um protótipo muito mais rápido, entender se aquilo ali é aderente, se o cliente vai funcionar naquele contexto do cliente, e a gente valida as ideias rápidas para ver como implementar depois, né? Então, é muito interessante o quanto a gente ganha de tempo com isso, né? Então, são várias empresas aí do mercado, a gente trouxe alguns exemplos, mas é só para embasar que o que a gente está falando aqui é algo amplamente difundido e utilizado nas empresas, né? E que a gente utiliza muito na AC também, então fico muito feliz a gente estar ampliando aí a aplicação da área, né? E na sequência, bom, aí já entrando um pouquinho mais no caminho Agile, né, saindo um pouquinho do Design Thinking, mas falando um pouco do Agile Management, né, quando a gente já está indo para a implementação, já começa a olhar para o produto, nessa parte mais da estrutura, aí a gente passa pelo que vocês já estão muito habituados, né, mas eu quis trazer um pouquinho da visão aqui, né, a gente começa com a visão do produto, né, como que a gente vai atender aquele negócio, aquele objetivo da empresa, naquele contexto que a gente está trabalhando, qual que é a visão que a gente vai levar para o time disso, né, então, todas essas metodologias ajudam a gente a passar essa visão tanto para o time do negócio que a gente quer atender, quanto para o nosso time mais técnico, né? Como que a gente vai traduzir ambas as visões, né? E deixar o time bem guiado no caminho que precisa trabalhar, né? No caminho que a gente quer, o que a gente quer atingir com isso, né? Então, a gente começa aí com a estruturação da visão, né? Aí a gente parte para a estrutura ali de backlog, para a estrutura de lista de requisitos, como que a gente vai, o como, né? Como que a gente vai estruturar e conceber isso para o cliente, né? Então, a gente trabalha sempre olhando muito para a visão aí de estrutura de itens, de requisitos, né? A gente estrutura isso já para a parte de implementação, e aí vem aquela parte já do processo, onde a gente encaixa ali as cerimônias, né? Já fica pautado dentro né? Bem da parte agile mesmo, da review, da planning, das dailies, né? Todos os projetos que eu atuo no cliente, a gente utiliza, né, essa forma de trabalhar, então é um mindset bem agile, né? E aí a gente entra já com os times e com todas as atividades inerentes aí do processo, né? A gente poder fazer o planejamento com o time do que a gente vai produzir em cada sprint, cada incremento, como que a gente vai chegar lá, né? Então, é todo aquele trabalho estrutural que se faz, né? Então, a gente acaba atuando em ambos os cenários, né? Tanto naquela parte inicial que eu falei, quanto a parte aqui já dentro da parte, né, agile, da parte do mindset de construção e implementação, né? Então, passando por isso, eu até coloquei mais breve essa parte, porque sei que vocês já estão bem aderentes aí nesse cenário. Eu quis pautar muito em cima da conexão disso, né? Falando um pouco do Design Thinking, falando um pouco da gestão ágil. Como que eles se combinam, né? Como que eles podem se colaborar e trazer um ganho ainda maior para o cliente, né? Então, eu já tive a experiência de trabalhar em projetos que usavam mais o Agile, outros que usavam mais Design Thinking, outros usavam algumas etapas, né? A gente sabe que tem clientes que eles estão tendo uma maturidade tal maior, estão refinando isso. Então, a gente encara vários tipos de cenários, né? Mas eu sempre busco defender, e vejo muito na minha realidade hoje, atual, a conexão das duas, né? Como a gente utiliza toda a visão do discovery, todo o entendimento do cenário que a gente quer construir, dos problemas, mapeia a jornada, mapeia, né, valida as ideias e os objetivos com o negócio, e depois a gente já estrutura isso numa visão de implementar isso, né, de construir um MVP, de desenvolver releases, né, então, hoje no dia a dia nos cenários que eu atuo, isso já é muito envolvido, já faz parte do dia a dia, mas é muito legal retomar essa visão e entender o quanto isso agrega, né, então a gente tem ali todas as etapas ali falando mais do método da área, que Design Thinking, e depois partindo para a parte construtiva, né, os ciclos, né, quando a gente começa a fazer o entendimento, aprendizado, a gente implementa uma nova feature, um novo incremento, né, e fica fazendo isso de forma cíclica, né, então eu vejo uma área muito conectada com a outra, elas muito fazendo handoff de uma para outra, fazendo aprendizado e validando, então a combinação, eu acho que é o suprassumo aí da questão, e quando a gente consegue vivenciar isso na prática, a gente vê o ganho que tem, né? A diferença, né, de você poder aplicar e utilizar ambos os métodos, né? Então, é bem nesse tema que eu quis trazer um pouco a discussão, a reflexão nossa, né? Como que isso acontece na realidade de cada cliente, como que é a maturidade do cliente em relação a isso, o que se usa, o que se não usa, o que dá para aprimorar, né? A gente trabalha muito aí com a melhoria contínua, né? Então, eu acho que é muito em cima disso, né? Então, trazendo um pouquinho da visão
de ambas as áreas, né? Tanto da parte mais do design, da parte design thinking, né? A parte estratégica, a parte construtiva ali, de concepção, e depois vindo para a parte já do Agile, né? Quando a gente trabalha no ciclo de sprints, nos ciclos incrementais, né? Na visão de produto, e trabalha isso já com o time mais técnico. Então, como que a gente está trazendo isso para os nossos clientes, né? Como que a gente está aplicando isso, né? Então, quis refletir muito sobre esse assunto, então trazendo um pouquinho aqui da visão, para a gente ter esse mindset, e partindo aqui depois para a parte mais prática do cliente, né? Contar um pouquinho de como que é o dia a dia, né? Como que é um contexto real, né? Então, eu passei um pouquinho pela teoria, mas queria mais a parte prática, né? Então, dando um pouquinho, explicando como isso funciona no meu dia a dia, gente, num contexto que eu atuo hoje, né? No cliente que eu estou inserido. Muitos colegas também estão aí, é um cliente grande, é uma grande agtech do mercado, uma das maiores, então é um cenário. Eu queria contar um pouquinho do contexto, né? Para mostrar para vocês em que cenário que a gente está inserido, né? Então, é um cenário bem amplo, né, um cenário global, assim, que a gente tem. A gente está no time Latam, mas a gente tem possibilidade de escalar produtos a nível global, então, são níveis muito amplos, né, de amplitude de soluções que a gente pode trazer. É um cenário muito voltado para mindset de produto, né, então a gente trabalha muito aquela visão de discovery, de delivery, trabalha muito nesses conceitos, né, da área de produtos, então, é o contexto que a gente atua bastante dentro do digital, dessa área que a gente está no cliente. É uma área... Eu fiquei muito feliz quando eu tive, depois de alguns meses trabalhando, que eu acho que foi o melhor conceito que eu vi de labs na prática, né? Atuando numa visão de laboratório digital, né? Então, já tive a oportunidade de trabalhar antes com labs em outras empresas, mas o que eu vivencio no cliente é o que eu acredito que faz muito sentido, né? A gente poder realmente experimentar ideias, experimentar cenários de problemas e validar se aquele caminho está assertivo, né? Se a gente parte realmente para um produto de acordo com aquele cenário. Ou às vezes não, às vezes é algo diferente, né? A gente precisa de uma melhoria de processo, precisa de um outro trabalho em cima disso, né? Então, a gente consegue validar muito isso nos cenários que a gente trabalha. Normalmente, a gente tem um contato de uma BU de negócio que entra em contato com a gente, com a área, traz uma necessidade de negócio, a gente avalia e trabalha com os processos da área, né? Faz uma imersão naquele cenário, normalmente faz design sprint ou uma inception, a gente entende ali aquele contexto do negócio que a gente quer trabalhar, normalmente é o mercado B2B mesmo, na maior parte dos produtos, e aí depois a gente validando, estando de acordo o negócio, vendo que é algo realmente tangível para uma solução, a gente trabalha numa visão de delivery, né? Implementa o processo ágil e trabalha já com o time técnico, monta a arquitetura, monta o plano de release e trabalha num projeto ali, né, para a construção do MVP e das N fases que podem vir na sequência, né. Então, esse é o ambiente que a gente trabalha, tá? Só para contextualizar um pouquinho. Já tive ambientes bem mais tradicionais, fico feliz de ter uma empresa que ela, por mais que ela seja muito grande, muito ampla ali, complexa, ela tem essa visão muito voltada à inovação, ela tem interesse em inovar, os negócios têm interesse em inovar seus processos, seus negócios, então isso é muito legal de ver o mindset da galera que a gente trabalha, eles têm muito esse fomento por inovação, por tecnologia, então é muito bacana trabalhar num cenário desse e ver o quanto de possibilidades que a gente tem com as áreas, né, tanto com a visão vinda do design, quanto com a visão agile, né? O quanto a gente consegue prover de resultado e evolução para o cliente, né? Então, esse é o cenário que eu estou atuando hoje, nesse cenário desse cliente. E falando um pouco do processo geral que a gente tem, mais ou menos como eu falei, né? A gente tem as BUs, né? Elas entram em contato com os nossos gerentes técnicos na área do digital que a gente trabalha, elas trazem uma necessidade de alguma área específica de negócio, seja pode ser uma área de venda, pode ser uma área, né, de logística, tem N formas, áreas comerciais, áreas operacionais, e eles trazem uma necessidade e trazem um desafio para a gente, né? Ó, a gente tem esse cenário, gostaríamos de avaliar uma possibilidade de trabalho em cima dessa visão, né? E aí, com isso, a gente estrutura todo um trabalho de imersão no cliente, um trabalho de discovery mesmo, né? Trabalha ali, monta agendas para o time, envolve todo mundo que está inerente naquele processo, as pessoas ali que vivem aquela necessidade no dia a dia, tanto a área de negócios quanto, né, quem é impactado na operação, e a gente faz ali todo um war room para entender realmente esse cenário no detalhe, né? Absorver bem o contexto. Então, a gente faz jornada, faz o entendimento, levanta hipótese, monta canvas, faz como nós podemos ali, né, para entender como que a gente vai atingir o objetivo daqueles negócios, né?
Então, é isso que a gente trabalha, né? Faz todo esse experimento, estrutura, visão de protótipos, né? De validações, validamos com o time, fazemos research, pesquisamos ali, ver se aquilo é aderente, como que a gente atenderia, valida as hipóteses que a gente precisa, e com isso, né, tendo uma proposta aprovada, o time está de acordo, a gente parte para a visão de implementar, né? Aí a gente pega basicamente ali a visão da solução que a gente está idealizando com o negócio e começa a quebrar em fluxos ali de MVPs, em fluxos de incrementos e trabalha numa visão estrutural, né? Como que a gente vai estar implementando isso, né, nos próximos meses, nas próximas sprints e trabalha mais ou menos nesse sentido. Tem projetos, eu já trabalhei em alguns produtos com maturidade diferentes, alguns são produtos de alguns anos já, de maturidade, que são produtos bem complexos, tem muita integração com outras áreas, é sempre bem desafiador, mas é uma realidade bem comum no cliente. E já trabalhei com produto do zero, né, onde a gente estava fazendo processos de research bem complexos, amplos, né, para a gente aprofundar bem, e já consegui fazer o end-to-end, passar por um produto onde a gente fez o research, trabalhou no delivery e conseguiu implementar, lançou o produto, o pessoal começou a usar, a gente metrificou os ganhos que teve para o time de negócio, e então é muito, muito versátil o ambiente do cliente, né, tem muitas possibilidades diferentes, muitas aplicações diferentes, né, e muitas maturidades de produtos, e também a gente consegue atuar em etapas diferentes dos processos. Isso é uma coisa que, inclusive, quando eu entrei, me falaram, e foi algo que me interessei muito, e realmente, na prática, era bem isso mesmo. A gente lidava com maturidades diferentes, com momentos diferentes, e isso realmente foi bem interessante de poder vivenciar, né, essas experiências, né? Então, esse é o contexto, pessoal. E passando um pouquinho pelos processos, né, eu trouxe um pouquinho, tanto do processo de Discovery quanto Delivery, alguns highlights, tá, pessoal? Não fui muito no detalhe, mas pincelar um pouquinho do que a gente aplica, o que tem sido efetivo, o que tem funcionado, e trocar umas experiências com vocês aí, né? Então, queria passar um pouquinho pelos processos e detalhar um pouco mais como que a gente tem trabalhado nisso no cliente, né? Então, falando aqui do início, né? Quando a gente recebe uma necessidade, o negócio abre com a gente ali um início de um trabalho, um small working com a gente, vamos trabalhar nessa iniciativa, começar com um processo de research, entender ali aquela necessidade daquele negócio. Então, a gente sempre vem aquela questão, né? Se a gente trabalharia usando uma design sprint, trabalharia usando uma inception, como que a gente faz esse processo de discovery com o cliente, né? Na maioria dos casos onde eu pude atuar, no cliente, na grande maioria, a gente trabalha com usando design sprint, tá? Eu queria reforçar o porquê disso, né? Porque a gente tem um foco muito em entender os problemas, né? Isso eu já conversei com alguns times agile dentro do cliente, e foi algo que despertou muito interesse, né? Eu acho que a metodologia ela ajuda muito a gente pautar o problema do cliente, né? Eu gosto muito de usar Inception também, já trabalhei com Inception, mas eu gosto da Sprint no sentido de quando a gente está desbravando um cenário novo e a gente ainda não conhece, a Design Sprint ela dá muito, muito insumo de informação para a gente conhecer o todo, entender aquele contexto end-to-end. Então, tem sido muito efetivo nos projetos que a gente atua, de novos produtos, né, de entender um contexto novo e aplicar um produto novo. Então, a gente tem utilizado muito essa forma de trabalho, tem sido muito efetivo, foi algo que, pelo que eu peguei do histórico do cliente, foi algo que foi evoluindo, eles já trabalharam com outros métodos, mas da forma geral se percebeu que essa forma no início funciona muito bem, tem tido bons resultados, né? Então, como que a gente faz? A gente inicia esse processo, né? Eu falo design sprint porque é bem a parte que conecta bem com o design thinking, né? Se utiliza muito, muitos conhecimentos, muitas técnicas e métodos que provém também do design thinking, mas de uma forma bem lean, né? Bem rápida, ágil, que a gente consegue aplicar isso em algumas semanas e ter um resultado já, né? A design sprint a gente fala para usar em uma semana, né? Mas todo o trabalho, o resultado, a gente orquestrar a visão de um protótipo, tudo junto, vai aí um trabalho de algumas semanas, mas a gente fecha, valida com eles, já tem alguns resultados, já tem algumas validações do negócio, e com isso a gente já consegue partir para algo mais dos incrementos, já algo mais relacionado ao delivery, né? Então, normalmente a gente começa com isso. Então, qual que seria o foco da Design Sprint? Entendimento do problema de negócio, né? No primeiro momento, ali levantar hipóteses e jornadas. Então, esse ponto é bem importante nesse processo de discovery inicial, a gente conseguir levantar hipóteses com o negócio, para a gente poder validar através de experimentos e ver o que realmente é efetivo para a gente implementar, né? Então, isso ajuda muito a gente a funilar
e ver o que realmente faz sentido ou não faz sentido naquele cenário, né? Eles vão trazer olhares de negócio, pode ser que algumas coisas façam sentido e a gente dê sequência, outras não. Outras a gente adapta, outras talvez para aquele cenário a gente não leve adiante naquele momento. Então, essa visão ajuda muito a gente a fazer um filtro, né? Entender o que realmente vai fazer sentido ou não para eles, né? Então, essa parte das hipóteses, a gente faz essa descoberta do cenário, né? Eu tive num projeto muito recente agora, onde o time de negócio estava trabalhando em outras iniciativas relacionadas a discoveries e tudo mais, então eles já estavam muito, assim, fazendo esse trabalho de entendimento, para eles já estava até algo já muito rotineiro, mas algo que a gente falou muito para eles foi explicar que a gente ainda não conhecia o cenário deles. Era um time totalmente novo, era um contexto novo para a gente, foi o primeiro projeto dentro desse cenário que a gente estava atuando, né, que é um cenário de sustentabilidade, é um cenário bem diferenciado e muito interessante de trabalhar, mas que para a gente era algo que a gente também estava fazendo discovery com eles, entendendo o que eram as principais dores que eles teriam nesse cenário relacionado ao negócio deles, né? Então, foi algo que a gente pautou muito com eles, a gente revisitou algumas coisas que eles já tinham lidado em outras iniciativas, mas sempre explicando que, para nós, era algo que a gente precisava entender a fundo para poder ter um entendimento e ser assertivo no que a gente ia propor de solução, né? Então, a gente trabalhou nesse processo todo e, com isso, a gente também conseguiu mapear as oportunidades e caminho de solução, né? Propor para o negócio o que realmente seria a solução para eles, né? E até exemplo desse cenário eu gosto de falar, porque o negócio trouxe uma visão, eles estavam muito enviesados num caminho, e fazendo esse processo de discovery, a gente descobriu que só o que eles estavam pensando não atenderia eles como eles gostariam. Teria um ganho, mas não atenderia o processo todo, né? Então, o discovery ajudou muito a gente a entender mais a fundo e conseguir validar todo o fluxo com eles, e propor algo que atenderia melhor eles, né? Algo que eles não tinham ainda visualizado no primeiro momento, mas quando a gente apresentou a proposta, fez muito sentido. E foi todo baseado no entendimento, no discovery que a gente fez com eles. Então, foi muito bacana ver a transformação do próprio negócio, do próprio business, né? Entender como que eles foram evoluindo a maturidade em relação aos seus próprios processos e o que eles precisavam, né, em relação ao futuro, né? Então, passando um pouquinho falar um pouquinho das técnicas, pessoal, rapidamente aqui, que a gente normalmente utiliza em processos de design sprint, que tem algumas coisas muito relacionadas a design thinking também. Algo que a gente costuma ser bem no início do processo, a gente trabalha aí com workshops, né, e o que a gente começa para dar o speech para o negócio, a gente aplica muito essa visão da matriz CSD, né? Ela ajuda muito a gente a entender o contexto do negócio, entender o que já se sabe, o que não se sabe ainda sobre o tema que a gente está tratando com eles, e também para a gente validar hipóteses, né? Gerar hipóteses, porque às vezes eles trazem coisas que ainda não foi validada, eles podem achar que é uma certeza, mas às vezes é algo que eles não experimentaram, eles não têm algo concreto e validado que aquilo é uma verdade ou não, né? Então, aí a gente transforma isso numa hipótese e pode validar com eles, né? Para saber se aquele caminho realmente vai ser efetivo ou não. Então, essa ferramenta, ela é muito útil, ela dá uma estrutura, um panorama muito bom para a gente que está conhecendo o time de negócio, conhecendo a necessidade. A gente tem um overview muito bom, assim, né? Tem a big picture ali do negócio, né? Entende bem qual que é o contexto, e a gente ajuda a tirar dúvidas também, do próprio time, eles trazem dúvidas em relação ao processo, a gente envolve ali os principais stakeholders, e entre eles mesmo é um processo de descoberta até entre o próprio negócio, né? Eles conseguem refinar entendimentos, chegar em determinados pontos de vista, né, em comum, e isso é muito interessante, como vai evoluindo isso ao longo do processo, né? Então, essa ferramenta ela ajuda muito a gente nesse nortear o trabalho, né? Começa com isso, né? A gente valida, nivela bem o público, entendendo assim, o que já sabe, o que não sabe, o que precisa ser validado, e aí a gente começa a ter uma visão muito boa para as hipóteses do projeto, e o que a gente vai fazer experimentos, né? Então, ele dá uma boa norteada aí no nosso trabalho no início do processo. Então, é uma ferramenta que a gente tem praticamente usada em todos os projetos, quando a gente faz esse tipo de trabalho. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito de defender. E um ponto interessante, pessoal, para comentar, que, assim, o método, de forma geral, ele é muito flexível, tá? Vocês podem adaptar ferramentas, né? Você não é nada escrito em pedra, não é nada vivenciando a área
durante alguns anos eu fui percebendo que aquela história que não existe bala de prata realmente é muito real, né? A gente consegue adaptar os métodos, consegue adaptar técnicas, né? A gente tem que ver o que funciona bem para o cliente, para o cenário que a gente trabalha. Então, dado algumas visões desse trabalho, onde eu pude vivenciar alguns projetos, eu percebi que esse caminho no cliente faz muito sentido, funciona muito bem. Mas a gente sabe que varia, né? Varia de acordo com o cenário, varia de acordo com a maturidade digital que o cliente tem em relação a esses processos e as próprias dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, né? Então, nesse nosso contexto, né, trazendo um pouquinho da realidade do que a gente faz, a gente vai um pouco por esse caminho, né? Um caminho que tem funcionado muito bem para os produtos digitais e para esses métodos de inovação que a gente tem trabalhado, né? Então, essa aqui é a parte da matriz. Então, a gente norteia o time, gera hipóteses e já faz o entendimento, o nivelamento inicial com o público, né? Aí, na sequência, a gente prioriza ali hipóteses, né? Faz uma votação com o time, tem uma ideia do o que seria principal para a gente trabalhar, dá uma boa norteada para a gente esse trabalho inicial. E aí a gente começa a partir para uma visão de entender as jornadas do time de negócio, as jornadas dos usuários, né? E aí a gente começa a mapear um pouquinho de visão de processos, começa a dar uma estruturada para a gente, dentro desse ambiente, quem que são as personas, quais são os processos que a gente tem que atender, onde que estão os maiores gaps, onde que estão as maiores dores, né? A gente consegue vincular isso ao processo, facilita muito a gente mapear a dor vinculada ao processo, porque a gente consegue ter uma visibilidade mais clara, principalmente quando a gente está fazendo discovery, em que momentos que essas dores aparecem, quando que elas realmente se mostram para a gente, né? E onde que a gente vai ter que priorizar, onde que vai ser o cerne, onde que a gente vai ter momentos mais pertinentes, porque vai atender o time. Então, a jornada ajuda muito a gente a fazer esse entendimento, tá? E após a evolução da jornada, uma ferramenta que eu sempre sugiro para o time utilizar, quando é possível, quando faz sentido ali, é a parte do Service Blueprint. Ela é muito interessante quando a gente tem cenários complexos, onde exige integrações, exige contatos com terceiros, com outras áreas. Então, o Blueprint, ele complementa a jornada. Eu vejo que são ferramentas muito complementares, né? A gente tem uma visão muito interessante, além da jornada, do que está no frontline e no backline dos processos, né? O que está ali no front stage, o que o cliente está vendo, está atuando e precisa, e o que a gente precisa suportar atrás disso, né? Que outras áreas estão envolvidas, que outras ferramentas estão envolvidas, né? Às vezes não é uma ferramenta direta, mas uma ferramenta que impacta o nosso processo, né? Então, eu sugiro, quando vocês tiverem cenários mais complexos, ela é muito útil, né? Nem sempre a gente aplica, depende muito do cenário do produto, mas em cenários que exigem maior integração, exigem maiores, né? Mais áreas envolvidas, aí é super útil de aplicar, ela traz uma visibilidade boa para a gente, então é uma sugestão aí que eu dou, mas a gente parte muito para esse caminho de aplicar jornadas, aplicar o Blueprint, e a gente tem uma visão melhor do processo, melhor de entender, mapear um pouquinho os gaps ali do cliente, e em que contexto de processo que a gente está trabalhando, né? Então, essa visão ajuda muito a gente nesse sentido. E aí, tendo a visão de hipóteses, tendo a visão de jornadas e personas, a gente consegue, aí a gente está mapeando muito, ainda olhando para o problema, olhando para o ESIS, olhando para o que a gente quer entender com isso. E depois a gente começa a olhar para o caminho futuro, né? Beleza, a gente já entendeu bem o contexto, entendeu o nosso usuário, entendeu os processos, as principais dores, e o que a gente pode experimentar em relação a hipóteses, e aí a gente começa a aprofundar mais olhando para o futuro, né? Então, como que a gente poderia resolver esse problema, né? Então, a gente tem uma ferramenta que ajuda muito a gente a estruturar isso, que é essa aí que eu usei no início da palestra, o How Might We, que é uma estrutura geral que dá para a gente, assim, uma visão de algumas ideias que a gente já pode ter sobre aquele contexto, a gente já consegue gerar ali na parte de como resolvemos, né? Então, a gente pega uma hipótese ali, uma hipótese que a gente quer trabalhar do cliente e já detalha algumas ideias com eles, alguns caminhos de solução que seriam viáveis para eles, né? Ali tem um exemplo ali, né? Como que a gente pode gerar soluções escaláveis e confiáveis para produtores. É isso, né? Como que a gente vai detalhar melhor esse formato, né? Então, a gente parte ali para algumas ideias que são geradas, no como resolvemos. Temos uma visão também de objetivos, né? Se eles vão ser atingidos ou não, a gente consegue avaliar isso tanto da perspectiva de usuário, quanto da perspectiva de negócio, né? Que no cenário que a gente está, isso é muito relevante. A gente tem que levar em conta o que seria impeditivo tanto para o usuário final, o que poderia ter um impacto para ele, quanto para a parte de negócio, né? A gente vai ter apoio da parte de negócio, vai ter algum tipo de restrição, algum tipo de informação que a gente não vai ter acesso. Então, as restrições de negócio ajudam também a gente a ter uma
fotografia completa, né, de como que a gente vai viabilizar isso, né? Então, a gente aplica isso também e também traça as métricas, né? Como que a gente vai medir se aquilo ali vai gerar um resultado interessante para o negócio, seja por processo, seja por otimização, redução de tempo, ganho de satisfação de usuário, a gente consegue já mapear e plotar para eles uma visão né, completa de cada hipótese que a gente está gerando e fazer um experimento já bem detalhado, né? Então, a gente trabalha com essa forma, né? Usamos essa ferramenta também no processo de discovery. E partindo mais adiante, a gente trabalha e fecha ali, principalmente os workshops, a gente tem utilizado isso, tem funcionado bem, a gente tem fechado com a usando de Canvas, né? É o Canvas aí que a gente pode aplicar em alguns cenários diferentes, mas aqui, nesse momento aqui, com as soluções digitais, é muito para a gente estruturar um mapa do que a gente quer trazer de solução para eles, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui do Uber, não é um exemplo ali do projeto, mas para poder mostrar mais ou menos como que a gente estrutura a gente tem estruturado esses canvas, né? Então, a gente pega ali uma hipótese de negócio, algo que a gente quer trabalhar, mapeia bem os usuários, mapeia as ideias, né? E aí começa a pensar nos outcomes, né? O que a gente vai precisar com esse estudo sair, né, com esse estudo a partir disso, né? Quais os benefícios que a gente vai gerar para o negócio com isso, né? E aí começa a estruturar uma forma de experimentar e como que a gente vai trabalhar com protótipos, como que a gente vai validar isso, né? Então, o Canvas ajuda a dar uma estrutura geral ali, porque a gente vai trabalhar, e a gente consegue fechar o evento com bastante informação, bastante diretrizes, né? Já consegue visualizar como que a gente vai realizar os experimentos, como que a gente vai validar isso com eles. Então, funciona muito bem no cliente essa visão. Isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo no cliente, eu estou 1 ano e meio, mais ou menos, e eu vejo que faz muito sentido para eles a gente trazer essa visão. Então, normalmente, quando a gente aplica uma design sprint, a gente tem terminado com essa visão de outcome, né? A gente sai com visão do Canvas, entende as jornadas, já tem a visão das hipóteses e consegue trabalhar nos protótipos a partir disso e validar com eles, né? E aí já tem uma proposta inicial do que a gente pode implementar, né? Então, o caminho com a design sprint ajuda muito a gente a dar esse start, né? A entender todo esse contexto e como que a gente vai trabalhar numa visão de solução com eles, né? Então, é um caminho que a gente tem utilizado bastante e tem funcionado. E aí, fechando os workshops, né? O que vem na sequência, né? Aí, por isso que eu digo que é um trabalho que ele se estende um pouquinho, né? A gente começa a fazer o dever de casa, leva todas as informações para dentro do time, estrutura as formas em que a gente vai poder estruturar fluxos e protótipos, e a gente constrói esses protótipos para validar com eles, né? Então, a gente faz, enquanto isso vai rodando pesquisa, e consegue validar essa visão de prototipação com o time, né? Então, a gente passa todo aquele processo, fecha com o protótipo, fecha com toda a documentação dos workshops, da sprint, e valida com eles a proposta. Ó, assim, ó, esse caminho aqui, com essa visão de solução, com essa visão de fluxo, faz sentido, atende vocês, acho que vão ter redução, né, de dores e ganhos para o negócio. A gente valida com eles, faz aquele approval ali, né? A gente tem o aceite do cliente, ó, da parte discovery, tá o entendimento, tá claro o caminho que a gente vai trabalhar, e eles dão um ok se a gente segue adiante, ou seria um processo mais de pesquisa, ou se a gente parte para uma implementação, né? Na maioria dos casos, a gente faz produtos, a gente evolui no processo, né? Então, tá aí a parte protótipo, ela ajuda muito a gente a validar as ideias, ter um entendimento rápido com o cliente e saber se aquele caminho a gente pode seguir e pode implementar sem ter muita questão de retrabalho, tá? Então isso é muito útil, né? E aí, partindo para o delivery, né, pessoal, que é o dia a dia de muitos aí, né? Aí começa a entrar num processo bem agile mesmo. A gente utiliza muito aquele trabalho do início, que eu acho que vem muita forma ali de discovery, muitos insumos de design thinking, de design sprint. A gente utiliza muito esse discovery, esse início do processo, aqui para o que a gente vai trabalhar no delivery, né? Então, aí que eu vejo muita conexão das coisas, né? Conexão dos métodos, né? A gente está olhando muito para uma parte de discovery, muito para uma parte de imersão no cliente, e depois a gente olha, agora como que a gente vai implementar isso? Como que a gente vai quebrar isso em partículas, em incrementos, e vai ter as evolutivas com o cliente, vai poder gerar resultado rápido, validar, gerar ganho, né? Aquela coisa de sempre estar atendendo o cliente. Então, a gente começa a estruturar bem o trabalho no Agile mesmo, né? Quebra a visão ali dos eventos ágeis, a visão lá do backlog, do sprint backlog, dos incrementos, já tem os papéis ali no time, e a gente começa a trazer o time técnico, envolve mais, né? Eles participam com a gente também nas etapas anteriores, e principalmente aqui, né? Que a gente já começa a estruturar o time, já vê como que a gente vai implementar. Normalmente a gente estrutura uma visão de MVP inicial, para a gente ter um primeiro, né, um ganho ali no resultado para o cliente,
e a gente parte para isso, para já implementar sprints, releases, né, e começa a fazer esse trabalho aí já com um time mais técnico, e sempre envolvendo o time de negócio conosco, né. Aí tem uma coisa que eu gosto muito de utilizar, pessoal, nos projetos, tem ajudado muito a dar visibilidade para o time e para o negócio, isso é muito legal. Essa ferramenta aqui que seria um pouquinho do mapa de história geral, né, aquele mapa de release, né, ele ajuda muito a gente pegar aquela visão toda da Discovery, que a gente sai de lá com uma lista a partir das hipóteses do que a gente validou, e já sai de lá com uma lista boa de filtros, uma lista de requisitos, né, de negócio que a gente tem que atender para o time. E eu gosto muito de plotar isso para o time, antes da gente partir para uma coisa do Azure, ou com Gira, a gente tem uma visão geral, que está todo mundo alinhado, assim, né? Os principais filtros que a gente vai trabalhar, o mapa geral do produto que a gente quer prover para o cliente, né? Então, normalmente tem a visão ali de interface, tem a visão ali de banco de dados, uma visão ali da parte de acessos, né? Porque a gente trabalha numa empresa que tem muito critério de segurança, então a gente tem que levar isso muito a sério e trabalhar muito nesse sentido também. E a gente dá uma visão para o time, né? Então, toda aquela visão lá do protótipo, toda aquela visão do discovery, a gente começa a fatiar, né? E trazer aí para uma visão mais incremental. Vai empacotando isso, né? Em pequenos MVPs, pequenas releases, pequenas entregas, para poder gerar esse ganho rápido para o cliente, né? Isso dá uma visibilidade muito boa para o time, né? Depois a gente começa a ir para o lado mais técnico, né? Já vai para o Azure, já vai para a parte do board, mas isso aqui já para o início, principalmente quando a gente está detalhando o backlog, transformando naquela visão de entregáveis, dá uma visão muito boa para o time, consegue validar isso com o negócio. Então, eu tenho utilizado alguns projetos, tem funcionado muito bem, algo que nos primeiros momentos eu não era algo que eu via que tinha no cliente, eu comecei a trazer como experiência e ver se funcionava, e o pessoal teve uma visão positiva sobre isso, e aí a gente começou a usar em mais projetos, né? Então, a gente normalmente faz isso, né? Detalha o backlog, monta um mapa, dá uma visão geral, panorama para o time, e estrutura uma visão de qual que vai ser o nosso MVP ali para a gente poder implementar, né, aquilo que o cliente está precisando e o que a gente está alinhado desde a parte do discovery, né? Então, é isso aqui que a gente parte para a parte já de incrementos, né? Com isso, a gente já tem informação suficiente, já tem detalhamento com eles, já fez lá, né, uma espécie de deep dive desde o início com eles, então a gente consegue já estruturar, né, de itens, já consegue quebrar isso dentro das releases, dentro dos épicos, né? Aí já vira um trabalho bem mais olhando já para o mindset ágil, pensando como que a gente vai trazer os incrementos, né, como que a gente vai gerar valor rápido, sempre priorizando com eles, a gente volta com o negócio, valida se está ok para eles, reprioriza algum ponto, porque quando a gente vai fatiando, eles têm dúvidas, a gente volta, faz o bate-bola com eles e vê se está tudo ok, né, se a gente realmente está focando, e se a gente precisar ajustar alguma prioridade, alguma coisa, a gente também tem essa flexibilidade de fazer, né, então a gente também consegue prover isso no cliente. E daí, na sequência aqui, gente, eu quis trazer um exemplo um pouco mais real, dei uma adaptada, né, a título aí de palestra, de poder trazer um pouco da realidade do cliente. Eu quis trazer um pouquinho de um timeline que a gente aplicou nos projetos, e um ponto que eu queria focar muito aqui é mostrar que, independente de a gente ter entrado no Agile, independente de a gente ter entrado no delivery, na implementação, a gente continua fazendo processos de descoberta durante o fluxo. Aí fica um pouco mais... fica um pouco mais incremental, né, fica um pouco mais fatiado, mas todo o projeto, a gente está validando coisas com o usuário, a gente está trazendo novos protótipos durante a parte de delivery também, a gente está refinando o entendimento, né, a gente faz algumas etapas de research, então isso é contínuo, né, às vezes o pessoal me pergunta sobre isso, eu comento, não, teste de habilidade, validação que a gente tem durante o processo, mesmo no delivery, a gente continua fazendo, a gente faz validação de protótipo, quando o produto começa a ser construído, a gente valida. Travou só para mim? Não. Geral. Travou para Travou todos. todo mundo, né? Deixa eu dar um toque nele aqui, ver se ele Isso. consegue voltar. Eu acho que a internet caiu, não. Só um minutinho, pessoal. Acho que voltou. Ô, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, Desculpa. Agora foi. Que susto, gente. Tô aí de volta. Ela oscila um pouquinho a internet no Mac, mas agora acho que tá ok. Agora tá Eu já tranquilo. tô na reta final aqui, gente. Mas é só para comentar, assim, e acho que essa é a minha contribuição aqui, é mostrar para vocês o quanto a coisa continua acontecendo, né? A gente saiu do Discovery, tá no Delivery,
mas os processos de descoberta com o cliente, de refinamento, de entendimento, de validação, eles são contínuos, né? Assim como a gente tem o time ágil lá, o time de desenvolvimento, os engenheiros, os arquitetos, trabalhando muito nessa estruturação técnica do produto, a gente continua com o time, né, dedicado ali de design, product design, de research, trabalhando conosco ali no ciclo de entrega, né? A gente traz novos protótipos, valida novos testes e faz pesquisas durante todo o processo. Então, é por isso que eu vejo ali que a gente tem uma conexão muito grande das metodologias, a gente viabiliza isso em ambas as etapas, e é muito real isso acontecendo, né? E a gente vê o quanto isso ajuda, né? Porque a gente sabe que durante o fluxo, durante o ciclo, o negócio vai adaptando, o negócio tem novas descobertas, e eles precisam revalidar algumas coisas com a gente. Então, é muito flexível, né? A gente tem um caminho ali que a gente quer seguir, mas essas validações, esses processos de discovery que a gente vai fazendo durante o fluxo de entrega, eles permitem que a gente readeque e refine entendimentos e implementações que a gente está provendo para o cliente, né? Então, ele é contínuo, né? Então, aqui eu vejo muita conexão, né? Eu planejo isso muito durante as sprints com o time, a gente continua utilizando processos de protótipo, de teste, e enquanto isso vamos implementando questões técnicas, implementando front-end, back-end, implementando API, fazendo banco de dados, isso tudo vai acontecendo, né, meio em conjunto com o time. A gente normalmente conecta no board os dois times, ambos times da área de design quanto da parte de engenharias aí, trabalha tudo muito conectado, isso é muito bom de ver como tem sinergia, né, como funciona bem, e a gente vê o ganho que tem, né, então eu super defendo isso, sei que nem todos os clientes, a gente está indo num processo de maturidade digital, né, maturidade de transformação, então é o que a gente sempre está batalhando para que sempre seja mais feita, mais etapas, seja mais aplicado, né, então é muito bom de ver isso na prática, né, então eu falo um pouquinho da teoria, mas eu gosto de trazer um pouco de como a gente tem feito isso na prática, e isso tem sido realizado de fato, né, e aí, para fechar, pessoal, assim, um ponto que eu queria trazer aqui, deixa eu ver aqui que meu lado tem uma travada, só um pouquinho, gente, eu mudei de tela aqui, beleza, espera aí que não estou conseguindo passar a tela agora, só um minutinho, gente. Beleza. Ah, tá. Então, esse aqui, gente. Então, para fechar, aí eu deixo a pergunta, né? O que mais que a gente deve fazer, né? Ah, já fiz o discovery, tom delivery, o time está de acordo, a gente conseguiu afinar bem, a sinergia do time está rolando, o cliente está vendo as entregas incrementais, está ficando satisfeito com o trabalho. O que mais que a gente faz, né? Será que a gente é suficiente? Precisa fazer mais algo além disso? O que eu vejo, assim, das experiências que eu tive nos projetos, né? Que eu posso humildemente trazer para vocês. Tem 3 pontos que eu acho que são muito interessantes que a gente seja contínuo, né? Além das entregas incrementais, né? Colher feedback sempre com eles, com o time de negócio, também com o time técnico, né? Entender se a gente está num caminho interessante tecnicamente, mas com o time de negócio, a gente sempre está validando com eles, com o time de usuários, a gente entrevistá-los de tempos em tempos, fazer processos ali, né, de coleta, de saber se eles estão realmente, a cada nova feature que a gente entrega, a cada novo processo, se eles estão sendo aderentes, se eles estão gostando, está atendendo eles como a gente espera, né? Teste de habilidade, eu vejo também durante todo o processo, né? Eu vim no mercado da SAP, onde a gente fazia teste muito lá no teste integrado, no teste unitário, né? Mas o teste ali, eu vejo que por várias entregas a gente deve fazer, né? O teste de habilidade, a gente poder rodar isso com eles, rodar se o produto que está sendo incrementado, ele está realmente sendo efetivo para o usuário, rodar um fluxo ali de teste com eles, de cenários, ver se eles está atendendo o time. Então, eu vejo que o teste é algo que é contínuo também, que a gente sempre busca fazer e ver que a gente consegue refatorar rapidinho se tiver algum problema. E rodar novos experimentos, né? Depois que a gente lança um MVP, lança uma nova feature, lança alguma etapa grande de projeto, como que a gente segue crescendo com o produto, né? Então, aí eu vejo novos experimentos a serem feitos, né? Provavelmente novas etapas de discovery, depois que a gente lança um MVP, quando o time já tem uma maturidade com aquele produto que está desenvolvido, está entregue, né? Como que a gente continua crescendo com isso, né? Eu vejo muitas oportunidades nos produtos que a gente atua no cliente, eu vejo como a gente pode crescer com eles, né? Mas é muito importante que a gente continue fazendo o processo. Isso viabiliza, né? Que a gente continue crescendo com eles, né? Eles dependem muito dessa visão nossa, né? Que a gente leve esse insight para eles, seja muito consultivo, né? Vamos trabalhar nesse sentido que a gente vai crescer o produto, tem novas oportunidades mapeadas, e aí gera interesse.
nesse projeto que eu atuei, num dos que eu trouxe algumas imagens, foi um projeto que, na princípio, ele tinha uma visão para uma única entrega, né, de 6 meses, a gente fechar, entregar o pacote, acabou o produto, e durante o processo a gente conseguiu evangelizá-los e mostrar para eles que a gente teria outras oportunidades no projeto e que o produto poderia crescer ainda mais do que eles imaginavam. E a gente conseguiu fazer isso, né? Foi viabilizada uma nova etapa, a gente teve mais 2 ou 3 fases do produto, fizemos integrações, fizemos o produto se conectar no ambiente do cliente, em outras frentes, então foi muito bom ver o quanto isso evoluiu, né? Mas partiu muito desse trabalho colaborativo que a gente fez, né? E deixo aí também alguns feedbacks aí que a gente teve de alguns trabalhos, então, especificamente desse projeto que eu estou comentando. Então, teve um feedback muito legal do próprio líder, né, que é o PO do lado de business, né? Ele trouxe ali, né, o Design Thinking foi a ferramenta essencial para que pudesse entender a dor do usuário sobre diversas perspectivas, né? Convergindo em uma solução eficiente, eficaz para nossos negócios. E a gente teve muito apoio do time de negócio, foi muito colaborativo e realmente foi uma parceria para se chegar no resultado, né? Foi um case real, né, de como as áreas se conectando e tendo esse processo colaborativo, como isso funciona bem, né? Como as coisas ficam mais fáceis, né, de ser viabilizadas, né? Então, a gente teve um feedback muito positivo, tanto da área de negócio quanto da área dos usuários, né? Aqueles feedbacks ali, né, do bem bacana, né, tá intuitivo, simples, temos oportunidades mapeadas, tudo isso é do time onde teve que fazer o processo mesmo na prática, o time que utilizou a ferramenta, né? Então, são os end users aí, trazendo feedbacks positivos do processo, eles gostaram muito desse processo colaborativo, desde o início, até a parte do delivery e implementação, né? Então, todo o que eu falei no início, pessoal, está embutido aí no que a gente está aplicando no cliente, né? Os conhecimentos da Inting, os conhecimentos de Agile, tudo isso foi muito utilizado na prática e fez muita diferença nesse processo que a gente atuou aí com o cliente, né? E aí eu deixo a reflexão no final aí para concluir, trazer assim, vocês refletirem sobre isso, ver o que está dando certo no cliente, ver o que funciona. Eu defendo isso há anos já, o quanto as metodologias elas se combinam, elas funcionam, em cenários que eu tive que implementar isso, cenários que eu tive que evangelizar, né? Nem todos os cenários estavam tão maduros assim, quanto no cenário que eu estou atualmente. Eu tenho muito a amadurecendo, tenho muito a evoluir ainda, eu acho que tem outras etapas que a gente pode implementar, mas eu já vejo isso acontecendo de uma forma muito assertiva, já em relação a gente integrar as metodologias, partindo do discovery para um delivery, utilizando os métodos, utilizando esse acompanhamento e sempre envolvendo os usuários, o negócio, end-to-end, e vejo como isso é efetivo, né, nos resultados que a gente obtém, a gente consegue metrificar isso, sempre usando métricas, pessoal, super importante, vai ter outras palestras sobre isso, mas eu acho que é um tema que também ajuda muito, então a reflexão é essa, assim, eu vejo ao longo dos anos o quanto isso evolui nas empresas, o quanto isso está sendo aplicado de fato, no cenário real que eu tenho hoje, isso acontece mesmo, né, e é muito bom de ver o quanto isso gera de resultado, né, então deixo minhas reflexões, aí vocês também tiverem esses cenários, estão evangelizando isso no cliente, eu super defendo e super apoio, se eu puder ajudar também alguma iniciativa, o time aí está super à disposição também, e é isso, deixo algumas referências aqui, da parte mais, principalmente da parte de UX, porque do Agile eu acho que já deve ter muita bagagem, então trouxe um pouquinho de algumas referências interessantes aí da área, para vocês, né, quiserem se aprofundar, quiserem trazer alguma coisa mais acadêmica também, fica aí algumas dicas aí que eu super aconselho, que são muito boas aí. E é isso, gente, aí eu acho que tem mais um slide, que é só o fechamento, é isso, gente. Deixa um espaço aí se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quiserem compartilhar experiências, é isso, gente. Obrigado aí pela paciência, pelo tempo de vocês. Maravilha, Edu. Opa, quer perguntar uma coisa, Sabrina? Desculpa. Eu queria só perguntar se ele vai disponibilizar esses slides, porque lá no final tem as referências, né, as sugestões, aí fica mais fácil. Sim, com certeza, Sabrina. Já fiz pensando já em disponibilizar para o time aí, depois eu vejo aí com os organizadores, mas eu disponibilizo, sim, para todos poderem acompanhar o trabalho aí. Obrigada, parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigado a vocês. Edu, temos 5 minutinhos aí, queria te parabenizar pela apresentação aí, compartilhar seu conhecimento, né? Eu acho que o ganho aí é gigantesco quando a empresa tem até essa questão da cultura, né, de aplicar o design thinking, toda a metodologia do ágil, né? Então, eu acho que isso já traz uma clareza muito grande aí dos benefícios que o time vai conseguir coletar, né? E os impactos aí no desenvolvimento dos projetos e produtos, né?
Temos 5 minutinhos aí, se alguém quiser compartilhar ou fazer alguma pergunta para o Edu, só levantar a mão aí ou abrir o microfone, a gente pode aproveitar esses minutinhos no final aí, e reforçar também a questão de todo mundo confirmar a presença aí no link que eu compartilhei no chat, e também deixar o seu comentário lá no espaço do Ace Hub. Combinado? Alguém teria alguma pergunta, galera? Tranquilo? Só tá tranquilo hoje. Vai lá, Cris. Beleza, acho que eu não tenho nenhuma pergunta específica, né? Mas eu acho que é uma pergunta que sempre surge para todo mundo, em todas as vezes que a gente fala sobre Inception, Design Thinking, etc., né? Como que a gente vende isso para algum cliente que não usa e etc., né? E aí eu até queria colocar assim, que na verdade, acho que quando a gente consegue demonstrar, então, exemplos como esses que você trouxe, podem nos ajudar também a vender essas ideias, né? Então, isso serve como cases, né? Mostrar cases para o cliente ali, muitas vezes, é uma via, né? Então, só queria te parabenizar, ficou muito legal. Obrigado, Cris. Super defendo essa ideia, né? E realmente tangibiliza para os clientes, né? E eu sempre também, vamos dizer assim, encorajo o pessoal a tentar rodar piloto, né? Se é algo novo ainda, um primeiro cenário, né? Fazer um experimento, fazer algo menor para ter um resultado rápido e poder escalar isso, né? Então, sempre sugiro aí, incentivo os times. A gente começou assim, dentro da área. É uma área que tem 3 anos, não é nada que tem muitos anos, né? É algo que eles estão evoluindo ainda, mas quando isso começou a ser aplicado, eles sentiram realmente o quanto teve de ganho, né? E aí hoje já é algo bem já disseminado, mas os pilotos, os primeiros experimentos ajudam a gente a tangibilizar um pouco mais, né? Até internamente, né? Com ajuda a vender a ideia internamente, né? Então, outros times vão vendo que aquilo está funcionando e vão querendo fazer também, experimentar. Enfim, então... Tem acontecido algo muito eu acho assim, engraçado, é interessante, assim, tem outras áreas dentro do cliente que não é nossa área, que eles vêm acionando muita gente para saber sobre os métodos, querendo ajuda da gente. Às vezes eu fico pensando, né, até peço permissão para os times internos para poder ajudá-los, né? Porque o pessoal pede para a gente participar até de workshops de outras áreas, que eles ficam super interessados, né, em como que a gente trabalha. Então, eu vejo que é algo que não é só ali na nossa bolha, vamos dizer assim, né? É algo muito que é uma demanda geral da empresa, né? E tem muitas áreas ali envolvidas com agilistas, com PMO, que eles têm interesse, a gente tem trabalhado juntos em algumas coisas, e tem sido muito interessante, os resultados têm sido positivos.